Olá, boa noite, irmãos. Continuando as meditações de Mateus e agora indo, no novo formato para ajudar a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? E eu vou dar continuidade no ponto que eu estava, que é o Sermão do Monte, está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, mas eu vou focar na parte em que Jesus começa a descrever alguns detalhes que na Bíblia que eu estou usando aqui, ele fala sobre o ouvistes o que foi dito, né? Então ele traz aí 5 elementos que vêm do Antigo Testamento sobre descrições de coisas que deveriam ser feitas pelo povo israelita, né? Então, não assassinarás, né, o primeiro. Não cometerás adultérios. Não jurarás falso testemunho. Olho por olho, dente por dente. E amarás o teu próximo e odiarás os 5 inimigos. E o que me chama a atenção? No final desse trecho, no versículo 48 do capítulo 5, ele deixa bem claro que a intenção disso é para que nós sejamos perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E isso me chama a atenção porque o Sermão do Monte, ele fala sobre nós sermos luz do mundo e sal da terra. E esses são os aspectos que nos remetem a como nós devemos agir, né? O que exatamente significa ser luz do mundo ou sal da terra, né? Basicamente é voltar à integridade da humanidade que Deus criou em nós. Quando Deus criou o ser humano era íntegro, mas o pecado destruiu ele, e a primeira coisa que essa destruição faz é gerar um assassinato entre irmãos. Então repare, a gente não pode nem desejar o homicídio do nosso próximo. E isso foram leis que foram criadas depois de muito tempo para conduzir o povo no deserto. Leis essas que deveriam estabelecer como o povo de Israel, deveria ser conduzido para que eles fossem sacerdotes de todos os povos. Mas o povo se afasta, né? Murmura, reclama, e eles se afastam de Deus, né? E tem uma série de eventos que Deus levanta um monte de juízes para manter esse povo na linha, e quando tem um juiz, o povo volta à fidelidade. Quando esse juiz morre, o povo ele esquece de Deus, né? E isso acontece até mesmo depois que vem Davi, vem Salomão, o reino dividido, o povo se afasta e vem os profetas profetizando sobre como deveria ser, como que deveria viver a humanidade ali, viver aquele povo, né? E o povo se afasta, né? E os profetas sempre vão e declaram um monte de coisas, né? E por que eu estou falando tudo isso, né? Esses 2 primeiros trechos fala sobre não assassinarás seus próximos e não adulterarás. Então, olha só. O que me chama a atenção? Que a reconciliação com o próximo, a amizade com o próximo, ela é muito mais importante que a adoração. Ele vai tratar aqui os versículos que, se a gente tiver com algum problema, a gente tem que deixar a oferta no altar. Olha que coisa maluca, né? E o adultério, né? Lógico, cortando todo aquele trecho sobre o que justifica um divórcio, que esse daí merece um estudo mais profundo. Mas olha só, é um controle sobre a luxúria, o desejo sexual e a integridade. Então repare como são elementos fundamentais para o nosso convívio com o nosso próximo, né?
Além de que os próximos itens que falam sobre jurar em nome do Senhor, olho por olho, dente por dente, amarás o teu próximo e os teus inimigos, são elementos que nos levam a uma igualdade em relação ao nosso próximo, né? De não nos acreditarmos que nós somos superiores e inferiores, já que Deus nos criou todos a sua imagem e semelhança. E mesmo nesses momentos em que alguém nos trata de maneira diferenciada, né? Por exemplo, aqui fala que se alguém lhe der um tapa, a gente tem que virar outra face. E isso ali eu entendo que é um insulto, né? Você está sendo insultado por uma pessoa. E aí, esse insulto, ele deve ser respondido de que maneira? Maneira de dignidade. Você indicando àquela pessoa que te insultou que você é um ser humano com a mesma dignidade que ela tem. E a gente pode ver isso de uma maneira bem expressiva na própria vida de Jesus. É lógico que eu estou lendo aqui, né, de maneira linear o livro de Mateus, mas a gente vai acompanhar ainda a história de Jesus, e ele foi escarnecido, ele foi zombado, então ele nem respondia esse tipo de zombaria. Ele foi provocado muitas vezes, questionado, né, tentando ser... as pessoas iam lá querendo duvidar daquilo que ele falava, né? E ele contava histórias maravilhosas, né? As parábolas que muitas vezes chegam a ser engraçadas, né? Ele é zombado e escarnecido mediante a um julgamento injusto. Ele sofre muito apanhando e ele ora por essas pessoas. Então o Sermão do Monte, ele não é somente bons conselhos, ele é o próprio Evangelho em si. É Jesus mostrando que ele é o Emmanuel, Deus conosco. Pois esses versículos demonstram como nós vamos descobrir o Deus vivo que é revelado em Cristo. E tudo aquilo que ele fala, na verdade, é uma premeditação daquilo que ele vai sofrer. Amém? E que você possa, através de Jesus Cristo, conhecer o Deus revelado. Pois é somente através dele que nós podemos conhecer Jesus, Deus. Tenha uma boa noite e até amanhã, nossa próxima meditação. Tchauzinho.